Meus amigos e amigas, vamos continuar a nossa análise sobre a questão daquilo que eu chamei de fundamentalismo na observância da liturgia. Nós estamos analisando um texto, um artigo escrito pelo cardeal Ratzinger, hoje o nosso Papa Emérito Bento XVI. Nesse artigo, o Papa Emérito vai direto ao ponto, falando sobre o erro de reduzir aquilo que eu estou chamando aqui de núcleo essencial a apenas duas coisas, o pão e o vinho e as palavras da instituição. Assim escreveu o Bento XVI, acompanha comigo no slide, por favor. É o caminho errado ao qual poderíamos ser conduzidos por uma teologia sacramental neoescolástica desligada da forma viva da liturgia. Partindo dessa teologia, poderíamos reduzir a substância à matéria e a forma do sacramento e dizer: o pão e o vinho são as matérias do sacramento, as palavras da instituição são sua forma. Só essas duas coisas são necessárias e todo o resto pode mudar. Ele continua, dá uma olhada comigo no slide. Infelizmente, muitos sacerdotes agem hoje com base nesse esquema. E até mesmo as teorias de muitos liturgistas, desafortunadamente, movem-se nessa direção. Eles querem superar o rito como algo rígido e constroem produtos de sua fantasia, considerada pastoral, em torno desse núcleo residual, que assim é relegado ao reino da magia ou completamente privado do seu significado. Veja aqui que essa nossa conversa não está de modo algum dando fundamento para fazer da liturgia a casa da mãe Joana. Quando eu ataco a rigidez fundamentalista, né? A missa não é a casa da mãe Joana, vamos deixar isso bem claro. Vamos adiante. O Papa Bento XVI, autodeclarado como entusiasta da reforma litúrgica, afirma que a reforma litúrgica da qual ele fez parte com entusiasmo se prevenia desse perigo que a gente descreveu acima. Veja comigo o que o Papa escreveu. O movimento litúrgico buscou superar esse reducionismo, produto de uma teologia sacramental abstrata, e ensinar-nos a considerar a liturgia como o conjunto vivo da tradição transformada em forma, que não pode ser rasgado em pequenos pedaços, mas deve ser vista e vivida em sua totalidade viva. Quem, como eu, diz o Papa, né? Na fase do movimento litúrgico que precedeu o Concílio Vaticano II, foi tocado por essa concepção, só pode constatar com profunda dor a destruição daquilo que era caro a este movimento. Na sequência do artigo, o Papa Bento XVI condenou outras duas instituições que distorcem a verdadeira liberdade litúrgica. Ele fala de um arqueologismo, de um lado, e depois fala do pragmatismo pastoral. O Papa identifica os liturgistas da primeira geração dentro desse viés de arqueologismo. Ele escreve assim, olha comigo no slide. Os liturgistas da primeira geração eram, em sua maioria, historiadores, inclinados, consequentemente, ao arqueologismo. Queriam desenterrar as formas mais antigas em sua pureza original. Viam os livros litúrgicos em uso, com seus ritos, como expressão de proliferações históricas, fruto de maus entendidos e ignorância do passado. Buscavam reconstruir a liturgia romana mais antiga e limpá-la de todos os acréscimos posteriores. Não era uma coisa totalmente errada, mas a reforma litúrgica é, de certa forma, algo diferente de uma escavação arqueológica, e nem todos os desdobramentos de algo vivo devem ter a lógica de um critério racionalista historicista. Deixa eu repetir isso. E nem todos os desdobramentos de algo vivo devem ter a lógica de um critério racionalista historicista. Aí, o Papa oferece, então, um ponto de vista mais equilibrado. Acompanha comigo no slide novamente. Essa é também a razão pela qual
Não deve caber aos especialistas a última palavra na reforma litúrgica. Especialistas e pastores têm cada um o seu papel. Tal como na política, os técnicos e aqueles que são chamados a decidir representam dois níveis diferentes. Os conhecimentos dos estudiosos são importantes, mas não podem ser transformados imediatamente em decisões dos pastores, os quais têm a responsabilidade de ouvir os fiéis para identificar com inteligência, ao lado deles, aquilo que ajuda ou não a celebrar os sacramentos com fé hoje. Só quero lembrar vocês quem é que escreveu isso aqui. É o cardeal Joseph Ratzinger, o nosso Papa Emérito Bento XVI. Só para deixar claro. Agora, sobre o aspecto da preocupação pastoral, ele escreveu nesse artigo, e eu vou chamar você mais uma vez para o slide, porque são coisas importantes, eu quero citar isso textualmente. Olha comigo. Mas sendo que existem necessariamente e de maneira cada vez mais evidente juízos largamente divergentes sobre o que é pastoralmente eficaz, o aspecto pastoral tornou-se a passagem para a irrupção da criatividade, a qual dissolve a unidade da liturgia e nos põe com frequência diante de uma banalidade deplorável. Ficou claro, amigos? Agora, depois de todas essas considerações, a gente pode afirmar o seguinte: nem todo adendo está necessariamente acrescentando algo distinto ou retirando algo do sentido litúrgico essencial. Não sei se você consegue entender isso. É porque nem todo adendo retira ou imprime um significado distinto à liturgia que existem as variedades de ritos. Os fundamentalistas, que consideram o missal de Paulo VI como de segunda categoria, por exemplo, definem que eles definem a fidelidade à liturgia é assim, ó: se lê o pretinho e se faz o vermelhinho. Como se qualquer gesto acrescentado, como levantar as mãos para cantar um glória, por exemplo, fosse infidelidade litúrgica. Isso simplesmente não coaduna com a própria tradição litúrgica que a gente remontou aqui agora há pouco, com seus vários ritos, cada um deles com matizes diferenciados e belos, e que nos dão aquela belíssima noção de que a liturgia é algo vivo, que cresce e se renova ao ser recebida e ao se concretizar. Vou citar mais uma vez o Papa Emérito Bento XVI, usando esse mesmo artigo para defender o que eu acabei de afirmar aqui. Existem adendos que ajudam e adendos que violentam e destroem o sentido litúrgico. Lê comigo. Entre esses dois grupos, os reformistas radicais e seus adversários intransigentes, frequentemente se perde a voz daqueles que consideram a liturgia algo vivo, algo que cresce e se renova ao ser recebida e ao concretizar-se. Estes, além de tudo, com base na mesma lógica, insistem em que só se dá crescimento quando se preserva a identidade da liturgia e sublinham que um desenvolvimento adequado só é possível quando se dá atenção às leis internas que sustentam esse organismo. Tal como um jardineiro acompanha uma planta durante seu crescimento, dando a devida atenção às suas energias vitais e às suas leis, da mesma forma a Igreja deveria acompanhar respeitosamente o caminho da liturgia através dos tempos, distinguindo o que é ajuda e cura daquilo que violenta e destrói. O que Deus nos deu como mandato e como rito perene fica contido naquilo que eu chamo de núcleo essencial do memorial, que em todos os ritos existentes e aprovados se conserva intacto. É aquilo que a gente recebeu de Deus. Ao mesmo tempo, o próprio Espírito Santo não cessa em tornar novas todas as coisas,
quando ele cristianiza as mais diversas culturas e fala aos homens de todos os tempos, o Espírito Santo gera palavras e gestos que, ao serem incorporados na ação litúrgica, corroboram harmonicamente com o núcleo essencial do memorial, sem retirar qualquer coisa ou acrescentar algo que imprima um sentido distinto do original. Na celebração do Missal de Paulo VI, em diversos lugares do mundo, nós percebemos que há gestos e ações que já estão bastante enraizados nas culturas e que, mesmo não estando previstos nas rubricas, não ferem em nada o sentido litúrgico. Vou dar aqui alguns exemplos bem claros. Nos Estados Unidos, há paróquias nas quais a Assembleia tem o costume de, após a consagração, permanecer de joelhos até a doxologia final. Isso não está previsto no Missal Romano. Agora, esse gesto retira ou imprime um significado distinto ao que se celebra no rito? Responda com honestidade, porque se o critério é se lê o pretinho e se faz o vermelhinho, você deveria ser honesto e dizer que esse gesto está errado. Se a missa é celebrada desde o Missal de Paulo VI. No Brasil e em alguns outros países, a Assembleia tem o costume de levantar as mãos com o sacerdote para recitar o Pai Nosso. O Missal Romano prevê que o sacerdote eleva as mãos, e ponto. Agora, honestamente, esse gesto retira ou imprime um significado distinto ao que se celebra no rito? Honestamente. Levantar as mãos no Pai Nosso, ou como eu faço com a minha esposa e com os meus filhos, eu dou as mãos, a gente une as mãos, eu e minha família, né? Você acha que retira em algo o significado daquilo que nós estamos fazendo? Ou imprime um novo significado à ação litúrgica? O que não pode acontecer, por outro lado, é querer obrigar as pessoas a levantar as mãos ou a dar as mãos, como acontece em muitas paróquias. Aí já é outra conversa. Vamos continuar. Há ainda o gesto de estender as mãos em direção ao altar no momento da doxologia final. Será que isso realmente fere a liturgia? Enfim, a fidelidade na observância do rito não é, sob hipótese alguma, fundamentalista. A ação do Espírito Santo não está estagnada sob nenhum aspecto. A igreja é um corpo vivo. O Espírito Santo, que é a alma da igreja, sempre fará surgir novidades que estejam em perfeita coerência e harmonia com o que ele mesmo deu à igreja nos séculos que se passaram. Isto é uma realidade muito dura para os que se deixaram formar pelo pensamento racionalista que invadiu a igreja no século XIX. O Espírito Santo, contudo, é maior que o nosso intelectualismo reducionista. Portanto, meus amigos, respeitando os tempos litúrgicos, Advento, Natal, Quaresma, Páscoa, Tempo Comum, e os momentos da celebração, rito inicial, rito penitencial, glória, oração coleta, liturgia da palavra, profissão da fé, preces dos fiéis, ofertório, assim por diante, nós percebemos que há certas ênfases, ora na dimensão sacrificial, ora na dimensão festiva, escatológica, desse todo que é a Santa Missa. Fiéis a isso, há gestos e ações que podem ser bem-vindos, sem de nenhum modo ferir o sentido litúrgico do que se celebra. Muito bem. Depois dessa pausa, para falar do fundamentalismo na liturgia, nós vamos seguir o nosso aprofundamento a respeito do que é a Santa Missa, olhando para ela desde o prisma do livro do Apocalipse, para falar da missa na dimensão festiva e sacrificial. Faremos isso na nossa próxima reflexão. Até lá.